Que a paz e a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida. Sexto dia de campanha e vamos falar aqui sobre farol e retrovisor. Isso mesmo, esses dois objetos de um carro. O que representa o farol e o que representa o retrovisor para a nossa vida nessa campanha, esse sexto dia de campanha da reconstrução da vida para 2026. A vida que nós temos, que nos foi entregue nesse plano, ela é muito semelhante ao carro. Quando ganhamos, de presente esse carro, a primeira coisa que nós temos que aprender é dirigi-lo. Quando nós aprendemos a dirigir esse carro, nós, com a prática, vamos ficando muito especialista. Com a prática, nós vamos tendo mais coragem, mais ousadia, nós aceleramos mais. Mas existe alguns cuidados que algumas pessoas, ou muitas das vezes, a maioria não tem, de ficar atento ao farol e ao retrovisor. O retrovisor, ele serve para olhar para trás, para ver se não tem alguma coisa acontecendo vindo em sua direção, tá? Principalmente para isso, para ver se não vem um outro carro querendo ultrapassar de forma errada a sua vida, para ver o que ficou para trás. Essas duas ações é o objetivo do retrovisor. E o farol? O farol, ele tem que estar aceso para que você veja o que está à sua frente, para que você observe o que está à sua frente. E claro, seus olhos, ele tem que estar atento para que você não cause um acidente. A sua mente, seu pensamento, ele tem que estar conectado, ligado ao farol à frente e ao retrovisor atrás. Muitas pessoas, elas vão dirigir suas vidas, mas por falta de atenção no farol, por falta de atenção no retrovisor e por falta de manutenção no carro, acontece acidente, muitos morrem e outros ficam apavorados e não conseguem mais dirigir por conta desse acidente. Você já viu aquela pessoa que tem pânico, tem pavor de dirigir? Pois é, porque ela não soube conduzir bem um carro. Tem pessoas que na vida é assim. Elas fizeram mal escolha, elas direcionaram muito mal a sua vida, elas não vigiaram no que vinha por trás, a inveja, a perseguição, o olho grande. Aqueles que querem o teu inimigo, ele nunca vem pela frente, ele vem sempre por trás, porque o diabo, ele é covarde. Quando a Bíblia diz que tímido e covarde não herda o reino de Deus, é porque é pessoas usadas por Satanás. Ser tímido, ser covarde é usado por Satanás. E esse tipo de pessoas usada, ele nunca aparece pela frente, ele vem sempre por trás para causar destruição, morte, para causar tudo aquilo que talvez esteja a sua vida hoje vivenciando. Tem pessoas que elas nunca ligam o farol e querem dirigir sem luz, sem farol. É impossível você chegar no destino final. Por quê? Porque a vida, ela é feita de dia e de noite. Durante o dia você pode até conseguir, como muitos conseguem andar, mas quando chega a noite,
sem o farol não consegue. E quem tenta tem sua vida destruída. O que é esse farol? Esse farol, ele representa o Espírito Santo, a luz de Deus na tua vida. A luz clareia, você consegue ter uma melhor ideia para sair da situação. Você consegue ver o problema e se livrar dele, porque você tem a luz, você consegue ver melhor, você consegue enxergar melhor, então você consegue ir mais longe. Já aqueles que não têm essa luz, né, não tem esse farol de Deus na vida da pessoa, não consegue ir tão longe, não consegue entender, compreender. Isso me fez lembrar de Pedro. Pedro que andou com Cristo, Pedro que fez muitos milagres, porém, quando Cristo ele foi preso, ele foi levado preso, Pedro não conseguiu de maneira nenhuma enxergar, porque o farol dele, que é o Espírito, que é a luz, estava apagado. E por não conseguir, ele negou o próprio Cristo. Mas Deus já sabia o que ia acontecer e já havia alertado ele. Mas ele não se deu conta. Por que ele não se deu conta? Porque o farol não estava aceso. O Espírito Santo de Deus ainda não estava nele. Isso reflete que é muito importante ter o Espírito Santo de Deus para que a gente possamos enxergar durante a noite. Durante o dia nós não precisamos, mas à noite, sim. O próprio Senhor, o próprio Salvador Cristo falou que enquanto ele estava com eles, que ele era a luz, eles não precisariam de nada. Mas a partir do momento que ele fosse retirado, eles precisariam dessa luz, precisariam desse farol para conduzir a vida deles, para eles continuarem a caminhada. Meu amigo, minha amiga, a campanha da reconstrução é isso. Neemias, quando ele foi direcionado para fazer essa reconstrução, veja que ele tem aceso o farol. O farol. Qual era o farol? Era a espada que ele segurava na mão, em vigilância contra os inimigos que poderiam atacar. Ele tinha o retrovisor. O que era o retrovisor? O retrovisor também era a espada, só que no sentido do pensamento. Ele já imaginava de vez em quando como o inimigo poderia atacar. Por isso que a espada, que representa a defesa, que representa a força, que representa a luta, estava numa mão. E na outra, ele estava trabalhando em vigilância, mas no sentido que ele trabalhava, que ele estava reconstruindo os muros e os portais de Jerusalém, ele também estava com os faróis acesos. Ele também estava com o retrovisor atento aos inimigos que vinham de trás. E é assim, meus queridos, que reconstruiremos os nossos sonhos. É assim que a nossa vida ela vai ser reconstruída. Olha o que Paulo ele fala aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, como é que você quer avançar para a reconstrução da tua vida, avançar para o alvo, para a realização do teu sonho, se você sempre carrega o teu passado, se você sempre traz o passado à tona? Você é aquela pessoa que não consegue verdadeiramente perdoar. Você não consegue verdadeiramente se livrar do passado, se livrar daquilo que é velho.
de maus hábitos, maus sentimentos, maus pensamentos, de dúvida, de medo, de incerteza. Você não consegue, você quer algo novo trazendo o velho. E vinho velho não dá certo com o novo. Remendo velho não dá certo com o novo. Se você quer chegar a ter uma vida reconstruída, você tem que entender que você tem que largar os hábitos velhos, largar aquilo que te atrapalha e tem te atrapalhado a vida inteira. Tenha o retrovisor como exemplo, para que você fique atento e aquilo que é velho não volte mais para a tua vida. E tenha o farol para você identificar aquilo que Deus tem para você lá na frente. E claro, cuidado, porque na caminhada tem os buracos, tem os empecilhos, e tem que saber lidar com ele. E para saber lidar, você tem que estar atento, com o farol atento, que é o bom pensamento, que é os bons olhos, que é a boa fé. Bons pensamentos é pensar sempre nas coisas do alto, de cima, e nunca das de baixo, porque as de baixo são temporais. Ter bons olhos. Quando se tem bons olhos, reflete luz sobre o seu corpo. Isso faz toda a diferença, porque significa que os seus faróis, o farol da fé, o Espírito Santo está aceso sobre você, aceso, e isso impede até a chegada do inimigo em você. Ele fica ao teu derredor, mas não em você, como habita na vida de muitos. Isso é ter boas ações. Boas ações não é ter dó e piedade de ninguém, é fazer com autoridade, com fé, proferir palavras que venham sempre direcionar a sua vida ao caminho certo, ao caminho do propósito que Deus tem para a tua vida nesse ano de 2026. E assim tudo mudará. Tudo mudará. Aprenda a guiar a sua vida, que ela é semelhante a um carro. Tem pessoas que conseguem, com uma boa manutenção, com uma boa vigilância, conseguem dirigir bem, conseguem conservar o carro, conseguem chegar ao destino final. Outros não conseguem por conta disso. Se você gostou dessa mensagem, eu quero que você escreva aqui no comentário: eu preciso esquecer o passado e viver o novo. E para você participar da campanha é muito simples. Você vai se inscrever no nosso canal, vai deixar um like, vai indicar para 7 pessoas que você conhece que está precisando de ouvir esta mensagem. Fez isso, peça para ela fazer a mesma coisa e você já está participando da campanha. O que 2 pessoas ligam a respeito de algo, como Neemias ligou com as pessoas que lutou com eles, então Deus responde. A próxima mensagem, a 7ª mensagem, eu vou falar dos 3 inimigos de Neemias e o que representa esses inimigos. Que a paz, que a bênção de Deus seja na tua vida, e eu profetizo agora que a tua vida ela seja iluminada. Eu profetizo que o teu passado seja lançado no esquecimento. Eu profetizo que haja uma reconstrução na vida de cada pessoa que está inscrita nesse canal, participando desse propósito, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com outras pessoas. Senhor, faz o mover acontecer de uma forma tremenda e grandiosa, para que o teu nome seja ele glorificado e exaltado na vida desta pessoa. Se você crer, diga amém, diga graças a Deus e até a próxima.